Fala, meu lindo! Olha. A gente não combinou essa parte. Nós estamos em São Paulo e hoje pois é, né? Você entendeu, né? São Paulo, o povo aqui é sinistro, animado. Então não vai ser uma série normal. Eu declaro que vai ser a melhor série da nossa vida. E você que está na sua casa, aonde quer que você esteja, hoje começamos uma série chamada Oásis. E essa é a primeira mensagem da série. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Então, meu irmão, tá vendo? O povo tá me ajudando, porque você vê o vídeo, não vou curtir. Não, curte o vídeo, compartilha, manda no grupo dos amigos, entendeu? Nem que seja para dar uma alfinetada em alguém, manda. No grupo de política que dando o maior rebu, manda. Entendeu? Ativa o sininho, isso, minha irmã. Ativa o sininho, que toda segunda-feira você vai ser lembrado. E por falar em mensagem que você vai ser lembrado, que bom que você chegou, porque agora nós damos início oficialmente da série Oásis. E essa palavra eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos nela, porém não achou. Eu me lembro desse texto de quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, lá no começo da minha jornada com Jesus. Foi uma das primeiras mensagens da minha vida que eu preguei. Essa mensagem, ela mudou a minha vida, ela marcou a minha história. Eu nunca imaginei que um dia eu revisitaria por conta de uma experiência nova. Exatamente isso, uma experiência nova com Jesus que me fez entender algumas coisas de maneira distinta. Então, eu quero que você entenda que essa pergunta que vai nortear a caminhada: Deus, o que eu faço? Ou qual caminho eu devo seguir? Ou será que eu saio da onde eu estou? Que são inquietações tão rotineiras das pessoas. Essa mensagem, ela é poderosa para responder a um tempo da nossa história. Deixa eu te dizer como nasceu. Esse mês agora, eu devo ter ouvido uma das histórias mais interessantes desse ano, de 2022. Russell Connell é o que conta essa história. É chique. Russell Connell. Esse homem, em 1869, ele estava nas margens do rio Tigre, e o seu guia árabe contava milhares de histórias, mas uma história marcou ele: a história da mina de diamantes de Golconda. É um pouco estranho os nomes, mas você vai se familiarizar um pouco mais. E aí existia um homem que é o centro dessa história, chamado Ali Hafed. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, uma fazenda que dava lucro, com animais que davam leite, com plantações, com lucro, uma boa fazenda. E esse homem era feliz com o que tinha uma esposa, filhos, era extremamente satisfeito com aquele lugar.
Mas um dia ele recebeu a visita de um velho padre na sua casa, que lhe contou uma história de um lugar distante que haviam descoberto uma mina de diamantes. E o Ali Hafed perguntou para ele: e isso é o quê? O que isso implica? E o padre o explicou dizendo que um punhado de diamantes poderia tornar uma pessoa tão rica que poderia colocar seus filhos em um trono, que poderia comprar um pequeno país. E aquele homem, naquela noite, evaporou de maneira completa o contentamento no coração dele. Ele se sentia satisfeito, contente, feliz, mas aquela história daquele homem tirou a paz dele. Ele acordou feliz, próspero, e naquela noite dormiu se sentindo extremamente pobre. Na manhã seguinte procurou o padre e disse: olha, padre, eu estou com um negócio na minha cabeça, eu quero encontrar uma mina de diamantes. O que eu faço? Aonde eu encontro? E aí o padre disse: olha, se você encontrar uma areia branca com um rio que corre por cima nos altos montes, a probabilidade é muito grande de você encontrar uma mina de diamantes nesse lugar. O que Ali Hafed fez? Vendeu a fazenda, vendeu tudo o que tinha, despediu-se da esposa e dos filhos, e a palavra dele na despedida foi: não se preocupem, que quando eu voltar nós seremos extremamente ricos. E assim ele se despediu e foi embora. Visitou vários países, gastando sua fortuna em busca dessa mina de diamante. Foi para a África, para a Ásia, e no final da jornada, cansado porque não havia encontrado, ele estava em um lugar da Espanha, na beira de um mar, sem nada, falido, porque havia gastado toda a fortuna que havia juntado em busca incessante por aqueles diamantes. Bom, naquele dia ele buscou tirar a própria vida. Havia um mar muito tempestuoso, raios no céu, e ele se jogou no mar e nunca mais foi visto. Ele nunca voltou para casa. O tempo passou e o padre ainda morava no mesmo lugar. E um belo dia ele decide visitar o comprador da fazenda. E quando ele chega na casa do comprador daquela fazenda que Ali Hafed vendeu, viu no armário umas pedras pretas, cujo qual a luz que entrava na janela refletia e difundia cores coloridas daquela pedra. E ele disse para o homem: o que é aquilo? E o dono da fazenda disse: é uma pedra que eu achei no lago da fazenda. E o padre falou: não, isso não é uma pedra, isso é um diamante. E ele disse: não, é uma pedra. E ele disse, o padre disse: então me leva aonde você achou. E chegaram em um lugar da fazenda, em um monte alto, com areias brancas, com um rio que corria. E o homem disse ao padre: eu achei aqui. E o padre colocou a mão por baixo, revirou a areia, e na mão dele veio pedras muito mais belas do que aquela que estava no armário do dono. Resumindo, havia uma mina de diamantes debaixo de Hafed. Havia um tesouro incalculável debaixo dele. E ele não se deu conta. Sabe o que é interessante? Essa história não é uma mentira. Essa história é real. Essa história foi contada por mais de 6.000 vezes por Russell Conwell. E a mina de Golconda é a mina que gerou os diamantes mais preciosos do mundo. Inclusive, todas as pedras da coroa da rainha mãe, que agora faleceu, são desse lugar. O que me parte o coração, e eu acredito que o seu também, é imaginar que alguém perdeu tudo por algo que tinha debaixo dos olhos dele. Que alguém abriu mão de tudo que tinha por algo que sequer era tangível. Abandonou o real.
E isso não aconteceu em 1869 somente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém dizendo: eu não sirvo para este lugar, ou este lugar não serve para mim. Todos os dias tem alguém dizendo: eu quero ir para outro lugar, eu quero uma outra família, eu quero um outro trabalho, eu quero filhos novos, eu quero algo melhor. E sabe o que acontece, lindo? Porque nós olhamos de maneira errada, perdemos a riqueza que está debaixo dos nossos olhos. Miramos errado e perdemos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe esse negócio de Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço? Às vezes Deus só está dizendo: fica onde você está, não se mova, remova a terra que está debaixo dos seus pés, que você vai ver. Tem esperança aonde você está, tem diamantes debaixo de você. Glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Eu vou repetir: tem diamantes debaixo de você. E é óbvio que eu não posso ficar na história somente. A Bíblia é o manual de regra e fé, o início, o meio e o para sempre. Sabe, o texto que lemos conta a história de uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante entender o detalhe. A figueira nasce em qualquer lugar, dá em qualquer lugar, mas uma vinha não. Uma vinha, ela é exigente, ela precisa do solo perfeito, da temperatura ideal. Ela precisa, ela é exigente, ela é mimimi. É a geração que tem no nosso meio hoje. Aqui não tem ninguém. Aleluia. Ela é fresquinha. Ah, não, essa temperatura eu não vou dar fruto. A figueira não, irmão. A figueira de menos 7 a 40 graus, ela vai nascer. É igual o chuchu. Aonde você plantar, nasce. Amém? Amém? Bom, a Bíblia diz que o dono da vinha colocou uma figueira no meio. Você entende que loucura? A figueira não precisa de tudo aquilo, mas o dono da vinha colocou a figueira no meio. Bom, a Bíblia diz que quando o dono da vinha veio para ver os frutos da figueira, aconteceu um negócio: não tinha. Mesmo o solo sendo perfeito, mesmo a temperatura sendo ideal, mesmo tudo conspirando a favor, aquela figueira não tinha frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o dono da vinha, volta no segundo ano. E quando ele volta, a cena se repete. Não havia frutos. Eu quero que você compreenda exatamente aquilo que Deus quer para nós aqui. Nós somos a figueira, nós não somos a vinha ou a videira. Nós somos a figueira. E Deus não nos plantou no lugar onde estamos por um acidente. Eu quero repetir isso. Nós não fomos um acidente de Deus no lugar aonde nós estamos plantados. Não, o dono da vinha pegou a semente da figueira na mão, escolheu o solo no melhor lugar, abriu a terra, moveu a terra, colocou a semente da figueira, e essa semente é você. Exatamente aonde Deus colocou você é o melhor lugar para que você dê frutos. Lindo, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que alguém conversa comigo sobre aquilo que a gente vive, chega à mesma conclusão que eu nasci no lugar errado. A logística da minha cidade é ruim. Todo mundo diz: por que você viaja tanto? Se você morasse em São Paulo se você morasse em São Paulo, você estaria a um voo de todos os destinos. Por que pegar 2 voos? Lindo, tudo bem você querer se mudar, e eu não estou dizendo que você não pode. Só estou dizendo que no meu caso é Deus dizendo: oh, lindo,
fica aonde você está, porque o que faz você dar frutos, entenda, deixa, já chego lá, só para não confundir. É que eu sou apaixonado nisso aqui, irmão. O que faz... Não, já chegamos lá. Eu nasci em Joinville. Eu queria ter nascido em São Paulo. Queria. Aliás, eu queria muita coisa. Eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Eu sou amigo da família hoje e eu fico pensando, por que, Senhor? Eu não comi sucrilhos quando eu era pequeno. Eles comem sucrilho Kellogg's desde quando se entende por gente. Já pensou acordar de manhã, o papai dizer, mas oi, olha só. Desculpa, perdão, me empolguei. Mas imagina, ou melhor, eu queria ter nascido na casa do Billy Graham. Eu sou um evangelista. Já pensou eu acordar e o meu papai dizer, filho, abra sua Bíblia. Porque o papai vai te ensinar algumas coisas que o papai aprendeu com o mestre. Seria extraordinário. E esse é o negócio na nossa mente. Nós sempre estamos nos movendo de um lado para o outro, pensando que as oportunidades somos nós que criamos. Nós queremos tal lugar porque pra gente é melhor. Nós queremos aquela paternidade porque pra gente faz mais sentido. Mas tira tudo isso da tua cabeça e agora olha o contrário. O que glorifica mais o nome do Senhor? O filho do Billy Graham pregando, ou um garoto de Joinville, filho de pai que ninguém conhece, de mãe que ninguém sabe, pregando o evangelho? Você entende? O que para mim não faz sentido, Deus diz, é exatamente isso que eu quero, para que a glória não seja da figueira, para que a glória seja de quem plantou ela. Bom, eu quero que você saiba que a maior pobreza do homem não é a material, é a espiritual. E é exatamente isso que faz as pessoas confundirem tanto a sua realidade. Grava muito bem o que eu vou te dizer, meu lindo. A nossa pobreza espiritual faz com que os nossos olhos físicos não percebam a riqueza que está à nossa volta. Somos multimilionários. 10 irmãos receberam. Somos multimilionários. Nossa família é uma riqueza incalculável. Nossos filhos são uma riqueza extraordinária. Os nossos pais, o nosso trabalho, aonde nascemos, é um solo perfeito de milhares de riquezas escondidas que só vai descobrir quem ficar para cavar e mexer na terra. Portanto, meu lindo, ao invés de viver uma vida de fuga, tentando encontrar um lugar para dar frutos, comece a mexer a terra onde Deus te plantou. Os diamantes estão debaixo de você. A figueira está plantada no meio da vinha. Na terceira vez que o dono da vinha vem para ver a figueira. Interessante isso, né? Confesso para você que me incomoda um pouco você ter uma vinha que dá lucro e prestar atenção na figueira. Você ter um monte de árvores valorosas e se preocupar com a que não vai te dar lucro. Mano, deixa eu te dar uma notícia. Não tem nenhuma videira no nosso meio aqui não, tá? Todos nós somos figueiras. Tinha gente melhor. Jesus escolheu eu e você. É difícil, né? Os irmãos até dão uma glorificadinha, mas bem de leve. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que só Deus para olhar para alguém como eu e você e dizer, eu quero ver o fruto desse garoto. É só Deus para colocar a gente no lugar perfeito para dar frutos, no solo controlado, na temperatura ideal. Só Ele. Bom, mas Ele cansa.
E o dono da vinha cansa. O dono da vinha diz: olha, é o 3º ano que eu venho aqui, e essa figueira jaguarinha, na minha cidade a gente fala assim, aqui é bandida, ela não dá fruto. Corta e joga ela no fogo. Aí a Bíblia diz que tem um outro personagem que aparece, o viticultor, que é o que trabalhava todos os dias na vinha. Ele é especialista em videira, mas a figueira está ali, e ele está apaixonado na figueira. E ele diz para o dono da vinha: mais uma chance. Obrigado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou dizer de novo. O viticultor diz: mais uma chance. Irmão, a chance é sua. Fala pro irmão que está do teu lado, que ainda não descobriu que é milionário. Fala assim: mais uma chance. Mais uma chance para você ser grato a Deus pelo teu trabalho. Mais uma chance para você parar de reclamar. Mais uma chance para você começar a celebrar o que Deus já te deu. Mais uma chance. Mais uma chance para o fruto aparecer. Sabe, eu vou te falar um negócio. O viticultor tem a gente sabe quem ele é. Ele está pedindo mais uma chance para o dono da vinha que já passou 3 anos. Mas é porque ele quer que a figueira acorde, sabe? A Bíblia diz que ele move a terra tudo de novo. Ele deita esterco. Ele retrabalha em algo que já trabalhou, para dar uma chance. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Algumas mensagens eu gostaria de ter ouvido antes. Sabe, algumas palavras que Deus me dá hoje, eu queria que Deus tivesse dado, e já deve ter dado, mas eu não ouvi, para um outro pregador, para que eu pudesse sentar, ouvir, dizer: eita, é isso. A gente é cabeçudo demais, irmão. A gente vive uma vida às vezes perfeita, e a gente não tem coragem para celebrar e agradecer a Deus pelo que temos, porque parece que nós sempre estamos em procura de uma mina de diamantes, e nós nunca paramos para observar tudo aquilo que Deus já nos deu e que está abaixo dos nossos pés. Eu tinha 23 anos, por aí. Realizei um sonho de comprar um carro meu, um carro dos sonhos. Comprei o carro, e o carro capotou. Com 5 meses eu perdi ele. Minha esposa estava dirigindo, ela dirige muito bem, e não entendi a referência, os irmãos riram. Ela dirige muito bem, um bêbado que bateu na gente. Tu vê que a falta de um ponto e uma vírgula muda tudo, né? Aí o carro capotou, perdemos o carro, e olha o que aconteceu. Era o primeiro carro que tinha seguro, então eu recebi o seguro, comecei a construir uma casa, sobrou 14 mil, e eu comprei um carro no leilão. Meu pai comprou um carro chamado Symbol. Tá vendo? É por isso que eu traumatizei na época, por causa dessa gracinha. Um Symbol. Bom, eu cheguei na casa de um amigo meu com o Symbol, e meu amigo disse: olha, seja bem-vindo ao seleto clube de 14 pessoas do Brasil que tem esse carro. Bom, eu apelidei o carro de simbólico. Simbólico. Simbólico é algo que está no lugar de algo, mas é simbólico, ele não é de verdade. E eu fiz piada com aquele carro, irmão. O simbólico está estacionado, o simbólico está lá, só simbólico, vamos chamar mais. Bom, um dia eu estou na casa de um amigo meu, um amigo rico, assim, com a cara de vocês. Aleluia. E esse irmão, ele já estava despedindo da gente. Eu desci a escadaria da casa dele, e aí estou chegando, tem uma caminhonete maneira e tem uma moto na frente, uma bis. E aquela motinha econômica, sabe, que só marcha para baixo, pequenininha, parece um grilinho. E ele olhou para aquela moto e falou assim: rapá, pensa uma moto que eu amo. E eu tô olhando para a moto assim: que é isso, hein? E irmão, ele começou a gavar a moto. Essa moto, ela é incrível, Deus que me deu.
Segura. E eu tô olhando pra moto assim, E ele, rapaz, deve fazer uns 3 anos que eu não abasteço. De tão econômico. Ele se empolgou um pouco. E irmão, eu tava olhando pra moto e o Espírito Santo falou no meu coração. E quando Deus fala comigo, eu tenho um problema de fabricação, eu choro. Então, eu tô olhando pra moto, Deus tá falando comigo, e o que Deus tá falando comigo é assim: e você? Que ainda não aprendeu a ser grato pelas coisas que eu te dou, que não parou para perceber que o que você tem é o sonho de muita gente. Irmão, eu tô olhando para a brisa assim já. Eu comecei a chorar, o homem pensou, pronto, apaixonou pela moto. E aí eu piorei, eu chamei a minha esposa na hora, falei, vida! E a minha esposa veio, ele pensou, pronto, vai embora comprar uma. E eu entrei com ela no carro e falei pra minha esposa, amor, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu isso, e sabe de uma coisa? Vamos agradecer a Jesus por esse carro que Ele me deu. Ele deu pra gente, amor. Vamos agradecer. E eu vou contar um negócio, irmão. Foram 45 minutos de oração. Era o deslocamento da casa do homem até a minha casa. E eu fui 45 minutos dizendo, Jesus, muito obrigado por esse carro maravilhoso. Olha só, Jesus, o volante. Comecei a elogiar, irmão. Sabe o que é interessante? Eu passei 6 meses só vendo ponto negativo, mas quando eu decidi ser grato a Jesus, eu só conseguia ver o benefício do carro. E eu dizia, olha aí, Jesus, geladinho, parece a Europa dentro. Irmão, eu gavei tanto esse carro que quando eu cheguei, ele trancou as portas e falou, vai sair não, continua. Não, brincadeira, irmão, só porque às vezes alguém pode acreditar. Eu saí, o carro deu 2 piscadinhas, falou, eita, te amo, ó. Postou na página do Só Símbolo, encontrei um amante. Ele me ama. Irmão, eu vou te falar um negócio. Você pode ir um dia para o próximo lugar. Deus pode te levar para um outro lugar. Deus pode te dar algo melhor, um trabalho melhor, uma casa melhor. Mas sabe o que você precisa descobrir e entender? Grava muito bem o que eu vou te dizer. Deus nunca vai te dar algo melhor enquanto aquilo que Ele já te deu não for o motivo da sua gratidão. Quando você não celebra, quando você não agradece, quando você não entrega ao Senhor em gratidão, dizendo muito obrigado, dificilmente Deus vai te levar para um próximo nível. Porque se tem algo que destrava você para viver novas estações, é viver de maneira plena, completa e satisfeita meu Deus do céu, a estação que Deus te deu para viver agora. Então, lindo. Obrigado, irmã. Então, lindo, antes de terminar esse vídeo, procura os teus filhos, chama ele e diz, oh meu Deus, coisa linda. Às vezes faz tanta bagunça que eu não aguento mais. Mas Jesus, obrigado, abençoa. Vai no seu carro que você reclama a semana toda, entra nele e diz, Jesus, muito obrigado, Senhor. Pode não ser o melhor, mas é o que eu tenho agora. Muito obrigado, Jesus. Vá para o seu trabalho, entra, abençoa todo mundo, abençoa até a Jéssica que recebeu aumento e você não. Sabe, tem uma Jéssica no meio que ficou feliz aí, ó. Profético. Você entende? Abraço, chefe, de obrigado, Jesus. Espera uns 5 dias para a mensagem trabalhar bem em você, mas depois faz. Mas entenda, você não precisa ir para um outro lugar para ser rico, para ser feliz, para ser satisfeito. Você só precisa entender que toda a riqueza que você precisa, Deus já colocou debaixo dos teus pés. Aprenda a desfrutar de cada estação. E a figueira? Preciso concluir a figueira. Bom, irmão, ninguém sabe. O senhor sabe o que rolou depois? Não conta. Só fala que a figueira
teve mais uma chance. Eu não sei o que vai acontecer depois com você, mas eu sei que hoje Deus está te dando mais uma chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo lugar aonde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, porque toda a riqueza do mundo tem nome. É Jesus, e nós te conhecemos. Amamos o teu nome, Senhor Jesus, e tu és muito além do que precisamos. Mas com tua infinita graça nos permite viver estações, desfrutar. E Jesus, entendemos que não precisamos ir para outro lugar para encontrar a riqueza que o Senhor já nos deu. Está debaixo dos nossos olhos, Senhor. Não permita que a nossa espiritualidade frágil nos cegue de ver aquilo que o Senhor com tanta graça derramou nas nossas mãos. Jesus, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço pelas fases que vivi até então. Te agradeço por poder pregar o teu evangelho. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, pelo que tenho, pelo que tive e pelo que um dia ainda vou ter. Mas não estou preocupado com o que virá, porque sou extremamente satisfeito com aquilo que o Senhor me deu para viver agora. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Como vocês podem ver, nós estamos no Brasil, em Londres. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você pare o que você estiver fazendo, se for possível. Elimine as distrações. Eu vou falar sobre algo que pode mudar o seu futuro, mas hoje pode ter uma grande mudança por uma decisão. Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, né? Por favor, curte o vídeo. A moça tá falando, tá me ajudando. Curte aí, galera. Curte o vídeo, sabe? Compartilha, manda para todo mundo, comenta. Por que isso, Dave? Porque quanto mais pessoas curtirem, mais longe vai a palavra. E no fim, é somente sobre isso. Quanto mais gente ouvir a palavra, melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Oh, Deus, vou ficar mal acostumado. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2. Eu vou ler dois textos separados, de contextos distintos, para contar-lhes uma história, para contar-lhes sobre algo que vai fazer uma forma de ensinar a gente a confiar. Isso foi movimentado no meu coração por uma mensagem que eu recebi no direct. Eu vou contar para vocês ao longo da palavra, mas eu quero que o texto seja a base principal e a primazia da caminhada nossa.
primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles. Jezabel está dizendo: eu vou matar você. Aí quando você vai para o verso de número 19 do mesmo capítulo, é outra história. Assim Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, enquanto ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo que me deixe beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E disse-lhe: volta novamente, porquanto eu tenho feito por ti. E ele retornou novamente, tomou uma junta de bois, queimou as carroças, matou e ferveu a carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias. Na nossa vida, o nível de decisões que nós tomamos está extremamente conectado com o quanto nós confiamos em Deus. A nossa confiança em Deus, ela é parametrizada pelas nossas entregas, pelas nossas escolhas. Com quem eu converso, com quem eu tenho um tempo de mesa, eu consigo pontuar histórias da nossa casa, da nossa vida, de decisões de confiar muito em Deus, mesmo não tendo cenário nenhum para enxergar, e que fizeram a gente ter colheitas extraordinárias. Mas eu não quero falar sobre a minha história, eu não quero falar sobre o que eu vivo, não hoje, um outro dia talvez. Mas hoje eu quero conversar com você sobre essa palavra que assombra o nosso coração. Porque a gente diz que confia, a gente diz que entrega, mas a gente de verdade não sabe o que significa confiar e o que é confiar. Confiar é o que meu filho fez há uns dias atrás lá em casa. Eu coloquei ele em cima da pedra da pia e eu falei: filho, fica de costas. E ele ficou de costas. Eu falei: agora, filho, fecha os olhos e se joga para trás. Eu confesso que eu fiquei pensando: ele não vai fazer. Eu levei um susto. Ele só virou, fechou os olhos e se jogou para trás. Não era coragem, era confiança. Ele sabe que eu jamais deixaria ele cair no chão. Para ele, eu sou o homem mais forte da casa. Eu sou mais forte do que ele, mais forte do que o Noah, mais forte do que a Paula. Então, se talvez outra pessoa tivesse pedido Noah, ele não iria fazer. Mas ele me conhece. E para confiar a gente precisa conhecer. E é por isso que às vezes a nossa confiança é tão pequena, porque a gente conhece muito pouco. A gente não prossegue no conhecer a Deus, sabe? A gente pausa, a gente trava. Então o segredo é conhecer. Quanto mais você conhece, mais você confia. E ainda mais no caso do nosso Criador. Quanto mais você conhece, mais paixão, mais amor, mais... É difícil não olhar para o que eu vivo, sabe? É difícil para mim, porque Deus tem provado a nossa confiança. Então é difícil, eu não quero, eu vou segurar, vou para a Bíblia, deixa. Mas Deus, Ele faz isso, sabe? Ele se revela e depois Ele diz: então agora confia. Ele se mostra, depois Ele diz: agora confia, descansa. Permite que eu faça algo na tua história, sabe? Deixa o controle comigo. Eu recebi a mensagem, falei para vocês no Instagram, ontem na Suíça. Que normal, ontem. Então ontem nós estávamos lá e nós
tivemos um momento igual tivemos aqui, e eu fiz o apelo, e foi lindo. E quando eu voltei para o hotel, hoje pela manhã, saindo do hotel, na verdade, que nós estávamos, eu fui dar uma lida nas mensagens que tinha recebido. E no meio das mensagens tinha a mensagem de uma moça, de uma menina. Eu não respondo ninguém no direct por uma questão de preservação. Hoje você não precisa fazer mais nada, basta você parecer que fez. Então eu prefiro não responder. Eu olho, leio, oro quando necessário, mando para a nossa equipe de intercessão, mas eu não respondo para que não apareça nada equivocado. Mas tudo bem, a moça mandou a mensagem, eu li, e na mensagem dizia o seguinte: Dave, eu estava no culto ontem, e eu recebi o convite que você fez de aceitar a Jesus, e eu quis tanto, eu desejei tanto no meu coração, mas eu não tive coragem. Daí ela falou, mas eu comigo, por quê? Daí eu leio ela, porque eu fiquei pensando, e depois que eu tomar a decisão, o que vai ser do meu caminho? O que vai mudar na minha vida? O que vai acontecer? Qual vai ser o meu futuro? Você entende que Deus se mostrou para ela no presente, sabe? Mas ela não acredita que o Deus que está no presente vai acompanhá-la no futuro. A nossa dificuldade é porque nós conhecemos um Deus presente, mas esquecemos que o Deus presente já mora no nosso futuro. Ele já conhece o nosso amanhã, o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, Ele já conhece. Por isso que confiar é dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ouve hoje, me ouvirá amanhã, depois de amanhã, e pode passar os céus e a terra, e a tua misericórdia irá durar para sempre. O texto é Elias. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal ao fio da espada, e agora ele está cansado, ele está, exausto daquilo. E a Bíblia diz que a notícia do que ele fez chega a Jezabel, e Jezabel manda uma ameaça: você vai morrer em menos de 24 horas. E agora ele, que viu Deus agindo contra os profetas de Baal, desconfia que esse mesmo Deus não vai agir contra Jezabel. A menina de ontem precisa saber que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, que fala em Londres e que ainda está na Suíça, que ainda está em todos os lugares e que está em todos os cantos do planeta. Não há lugar aonde Ele não esteja. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está, Ele é, Ele ouve. O mesmo Deus que faz hoje fará amanhã, depois de amanhã. Ele é esse Deus. E o meu caminho, se você entregar, deixa que Ele irá fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não assim o fosse, eu não teria dito: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para buscá-los. Ele não nos desampara em momento nenhum. Ele não foi embora. Ele deixou conosco o Espírito Santo Consolador, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixo o meu Espírito, que estará com vocês todos os dias, o meu Consolador. Sabe, a menina precisa saber, o Elias precisa saber. Elias, o Deus que cuidou de você no campo de batalha contra os profetas de Baal, vai cuidar de você no campo de batalha contra Jezabel, vai cuidar de você aonde você colocar a planta dos seus pés. E aí a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna, e Deus tem que ir lá dizer: ei, Elias, o que tu está fazendo? Sai da caverna, porque o teu caminho é longo.
Deus está dizendo: ei, confia, trust in me. Aí eu crio a expectativa, né? Se você conhece o Deus de poder, você não pode se acostumar com isso. Você não pode esquecer do milagre. Você não pode perder a essência. Então, o que Elias tem é uma coisa que a gente chama de esgotamento. Ele está cansado. E quando a gente está cansado, a nossa visão ela obscurece sobre algumas coisas. Só que entenda, Elias, é o cara que derrotou os profetas de Baal. Não dá de se esperar que um Elias da vida tem medo de uma mulherzinha qualquer, maluca, que diz que quer matar ele. Sabe, a gente esquece que a palavra de Deus sobre nós é mais importante do que a palavra de qualquer inimigo ao nosso respeito. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus sobre você é superior, está acima de qualquer palavra que alguém possa emitir contra você. O seu propósito nunca será paralisado por alguém cujo qual tem a intenção de fazê-lo. Se Deus falou que vai acontecer, creia, vai acontecer. Deus não desaponta ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Pronto. Isso é suficiente para você entender que nada que venha contra é poderoso para parar aquilo que está nos impulsionando. O Senhor Jesus. Sabe, eu me impressiono depois, porque a gente sai de Elias e vai para o Eliseu. O Eliseu é um garotinho. O Eliseu é um menino. E ele está trabalhando. Ele foi encontrado por Elias trabalhando. Ele está arando a terra. Você nunca vai ver Deus chamar alguém que não está fazendo alguma coisa. Deus detesta a preguiça. Deus está atrás daqueles que se mexem e que se movem em favor da sua casa, da sua obra. Deus está atrás dessas pessoas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Esses o Senhor está à procura. A gente tem que estar movendo. Então eles foram encontrados arando a terra. Eliseu. Aí Elias passou por ele e jogou o manto sobre ele. Ele está dizendo: que está sobre mim agora virá sobre você. Eliseu recebe aquele manto, corre até Elias e diz: Elias, eu aceito, eu quero. Só quero te pedir um favor. Eu vou voltar, mas eu só vou voltar para beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E Elias diz que se resolva, faça o que você quiser. Só que olha que loucura, ele não voltou e beijou o pai e a mãe. Ele voltou e destruiu aonde ele poderia voltar. Ele voltou e tirou a possibilidade do retorno. Ele trabalhava com as juntas de boi, com os animais, e a Bíblia diz que ele voltou e queimou as suas carroças, queimou as juntas de bois, queimou os bois em sacrifício e deu ao povo para comer. Ele está dizendo: eu confio tanto na palavra que eu não preciso ter um lugar para voltar. Ele está dizendo: eu não preciso mais das juntas de boi, eu não preciso. Eu tenho uma palavra, e a palavra é mais poderosa. Quando você vê Pedro lá na primeira pesca milagrosa, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, me segue. E Pedro lançou as redes, perdeu tudo, deixou rede, deixou peixe para trás, porque é muito mais importante viver lastreado numa palavra do que naquilo que vai estragar daqui a pouco. É muito melhor você viver lastreado naquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. É muito melhor você crer no sobrenatural do que se decepcionar com o natural. Jesus, eu creio, tu és o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Aí o Eliseuzinho, ele pegou, queimou as carroças, queimou os animais, e com isso eu imagino o coração de Deus com ele. Uau, esse é meu garoto. Ele não tem mais para onde voltar. Confiar em Deus é virar-se de costas, fechar os olhos e se jogar para trás, crendo que Ele é o Deus que não nos desampara,
cremos que Ele é o Deus que nos segura e que não há nada que Ele não possa fazer. Queime as suas carroças, sabe? Tire as tuas bases de controle. O que a menina me disse gravou no meu coração. Ela disse: eu tenho medo de perder o controle. Deixa eu dizer para você, meu lindo, não tenha medo de perder o controle, tenha desejo de perder o controle. Sabe, a nossa oração tem que ser: não, Deus me dá, não, é Deus pega, controla, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não há outro como tu, Senhor. Tá aqui, pega, faz, é a tua vontade, é o teu querer, é o teu desejo, é o teu sonho, é a tua palavra, é o que o Senhor quer. E se o Senhor quer, eu quero. Confiar é saber que o caminho que andamos não tem como dar a marcha ré. Não tem como voltar. As decisões mais radicais que eu tomei na minha vida foram as que me trouxeram os maiores presentes de Deus. Todas as vezes que eu soltei alguma coisa, Deus colocou algo maior para eu carregar. Está na hora de a gente confiar. Eu vou falar uma coisa para você: a minha pregação, a cada dia, ela fica mais difícil para mim. Ela fica mais complexo, porque eu não falo mais só de um Deus que vi na Bíblia. Eu não falo mais só de histórias que estão acontecendo na palavra. Não. Agora eu tenho as minhas histórias. A minha oração é para que a geração que me ouve tenha as suas histórias com Jesus, tenha as suas experiências com o Senhor. Meu lindo, quem tem vida com Deus não tem tempo para mais nada. Quem tem vida com Deus está apaixonado pela presença, está buscando a presença, está querendo mais, sabe? Está sensível à voz de Deus em todo tempo, em todo canto, a qualquer hora. Elias ficou morrendo de medo, e eu termino. Morrendo de medo. E aí a Bíblia diz que passaram-se as 24 horas e Elias não morreu. Passaram-se 48 horas. Lembra do que Jezabel falou? Até 24 horas Elias não morreu. Passaram-se 72 horas e Elias não morreu. Passaram-se meses e Elias não morreu. Passaram-se anos e Elias não morreu. E passará a eternidade e Elias não morreu, porque a Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. Sabe o que é isso? Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo a gente entender. Confia na minha palavra. Creia em mim de todo o teu coração, que nada lançado contra você prosperará. Nem flecha que voe de dia, nem seta no meio da escuridão. Aonde tiver uma palavra, tem um decreto do Eterno. E se tem um decreto, ele é irrevogável. Não terá como parar você. Se Deus te chamar, vai. Se Deus te mandar, vai. Se lança. Se Deus dizer, se joga, feche os olhos, vire de costas e diga: pega! Jesus, nós te amamos, e aqui estamos de peito aberto, de coração rasgado. Jesus, nós confiamos, queremos te conhecer mais, para confiar ainda mais. Se revela a nós. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Faz isso em nós, Jesus. Que o milagre seja tangível, inexplicável, porém tangível. Que nós possamos contemplar o teu agir,
porque confiamos que Tu és o Deus de toda a terra, que podes tudo e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Jesus, a minha vida é Sua. Diga você aonde você estiver, no seu quarto, no seu carro, no trabalho, no foninho de ouvido, diga baixinho, mas diga: Jesus, a minha vida é Sua. Eu confio, eu confiarei, eu para sempre confiarei, em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó. Hoje, literalmente, é o dia mais feliz da minha vida. Uau, mas por que você está falando isso? Porque foi o dia que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Uau, amém. E aí, lindos? A gente tá aqui em Londres. Olha que coisa. Ó que cena, ó que cena. E a gente tá muito feliz porque aconteceu hoje aqui o melhor dia da minha vida. Gravamos uma mensagem linda. O Senhor Deus nos abençoou demais. Foi lindo ver a quantidade de salvação. Mas tá muito frio nesse lugar. Olha aí, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Olha aí o povo tirando foto.